Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Amadurecendo o fruto do Espírito em tempo de dificuldade. Nós estamos, ao longo deste período, estudando sobre o fruto do Espírito. E o texto de Gálatas 5:22 vai dizer para a gente assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós estamos hoje tratando de bondade, que é a sexta virtude do fruto do Espírito Santo. A gente tem estudado durante esse tempo já seis oportunidades que estamos tendo de abordar cada aspecto do fruto do Espírito Santo. Hoje vamos trabalhar a bondade. O que seria bondade? Bondade é a generosidade em ação a favor de outras pessoas. E eu coloquei uma palavra bem grande para você aí. Estou dando uma orientação para nós, que nós devemos praticar. Vocês já notaram que tudo que se refere à palavra, o Senhor sempre faz um teste com a gente em relação aos outros? Quando Jesus falou que nós deveríamos demonstrar amor, ele diz para nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então sempre tem alguma coisa ligada ao outro. Em todos os aspectos do fruto do Espírito, é a gente demonstrando para o outro. Por exemplo, quando falamos de amor, é para demonstrar amor pelo outro. Quando falamos de alegria, não é só sentirmos alegria, mas é provocar uma alegria no outro. Quando falamos de paz, a paz não é algo que eu preciso para mim tão somente, mas eu tenho que promover a paz em relação à convivência com o outro. Até que a palavra vai dizer que, se possível, que a gente tenha paz com todos os homens. Quando falamos de paciência, a paciência também ela é desenvolvida em relação ao outro. Quando falamos de amabilidade ou benignidade, a gente se referiu a cuidar do benefício do outro. E hoje nós estamos falando de bondade, e bondade é uma forma de demonstrar generosidade em ação a favor das outras pessoas. Pratiquemos isso, tenho certeza que nós vamos ter realmente relacionamento muito melhor com as pessoas. Os nossos relacionamentos serão melhores com as pessoas quando a gente praticar a bondade. Bondade, Davi dizia assim, que ele conhecia de perto a bondade de Deus em sua vida. Aí ele vai no Salmo 23, versículo 6, dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então Davi sabia muito bem entender a bondade de Deus para com ele. Quem o livrou nas suas batalhas, lá no princípio, diante dos rebanhos, quando ele vencia aquelas feras que queriam atacar o rebanho, ele estava debaixo da bondade do Senhor. E ele junta bondade e misericórdia do Senhor, estariam seguindo a sua vida para todos sempre. O que nós precisamos ter certeza de que o Senhor jamais vai ser rude, cruel. O Senhor sempre vai ser bondoso, misericordioso. Às vezes a gente precisa de um castigo e Deus não age com a gente dessa forma. Se Deus, sendo santo, pode nos tratar com bondade, com misericórdia, se Deus pode nos tratar com todo amor, por que nós não fazemos a mesma coisa com as pessoas que estão convivendo com a gente, não é?
Davi diz a palavra de Deus, que aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Se a Bíblia está dizendo para a gente que a gente precisa seguir a justiça e a bondade, e olha que está dando um comparativo, a condição. Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quem não quer ser honrado? Quem não quer ser tratado com justiça? Tanto nós queremos, como as pessoas que nos cercam ficam esperando de nós uma atitude dessa. E a palavra em Provérbios 21 está dizendo para a gente seguir a justiça e a bondade, porque assim a gente vai encontrar a vida, e a justiça e a honra vai nos acompanhar. Que coisa maravilhosa, né? O outro texto que a gente encontra aí diz assim, ó: o homem bondoso faz bem à sua própria alma. Provérbios 11:17. Veja, a palavra está dizendo que quando a gente tem um coração bondoso, quando a gente tem uma atitude de bondade, isso faz bem para a nossa própria alma. A alma é aquela que vai nos influenciar de tal maneira que a Bíblia vai dizer, em Provérbios também, que o coração alegre, ele vai dar formosura ao rosto. Ou seja, a alma que está com dificuldade, ela tem dificuldade de conviver com as pessoas. A pessoa que tem uma alma sem a bondade, ela não consegue ter bons relacionamentos com as pessoas. Então o provérbio está dizendo para a gente que o homem bondoso, ele faz bem à sua própria alma. Se faz bem à própria alma, vamos voltar ao texto. Amai o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, se eu estou bem comigo, eu estou bem com as pessoas. Se eu sou bondoso e essa bondade faz bem à minha alma, essa bondade que eu praticar vai fazer com que eu também possa fazer bem às pessoas, e aonde eu chegar, as pessoas vão me notar, a pessoa vai te notar, as pessoas vão nos notar, vão notar que nós somos pessoas bondosas, porque se a nossa alma está vivendo bem, se a nossa alma está numa postura melhor, nós vamos conseguir transmitir para as pessoas que somos pessoas bondosas, e isso faz parte aí da produção do fruto do Espírito em nossa vida. A palavra de Deus ainda nos exorta assim, ó: sede bondosos uns para com os outros. Aqui a gente destaca o seguinte: quando a palavra nos orienta e nos exorta a sermos bondosos uns para com os outros, ela não está impondo para nós uma condição de que eu tenho que ser bom só com as pessoas boas. Ela não está impondo uma condição de que eu tenha que selecionar para quem eu vou ser bom e para quem eu vou agir com maldade. A Bíblia está dizendo para ser bondosos uns para com os outros. Ou seja, da mesma forma que eu for bondoso para com o meu semelhante, o meu semelhante precisa ser bondoso para comigo. Da mesma forma que eu sou bondoso com aquela pessoa que eu admiro, que eu tenho um certo respeito, eu preciso fazer isso também por aquele que não me respeita, por aquele que não tem afinidade comigo, porque a bondade não está associada em receber bondade, mas está associada a demonstrar bondade para os outros. Então, às vezes, nós precisamos até nos esvaziar dos nossos próprios direitos para sermos bondosos com as pessoas. A Bíblia não está falando para ser bondoso com aquelas pessoas que são bondosas. Está falando para ser bondosos uns com os outros. Ou seja, independente do retorno que a gente tenha das pessoas, nós precisamos ter atitude de bondade com as pessoas. Jesus em nós é o segredo para a verdadeira bondade produzida pelo Espírito Santo. O que essa frase está nos dizendo? Ela está deixando claro para a gente que só há possibilidade de nós demonstrar uma verdadeira bondade para os outros, em relação aos outros, quando nós temos Jesus em nós. E tendo Jesus em nós, nós vamos ter essa produção da bondade que ela é concedida pelo Espírito Santo. Não é à toa que nós estamos falando de fruto do Espírito. E fruto do Espírito é algo que
que brota dentro daquele que tem a presença do Espírito Santo. E Jesus disse que ele iria para o céu e não ia deixar-nos órfãos. Ou seja, ele disse que quando ele fosse para o céu, ele ia mandar um Consolador que estivesse sempre junto de nós, ou seja, dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, meu amado e minha amada, eu e você precisamos estar produzindo este aspecto do fruto do Espírito, que é a bondade. Devemos ser pessoas boas no trato, no relacionamento, na hora de abordar as pessoas, na hora de convivermos com as pessoas. E isso só é possível quando temos habitação, quando somos habitação do Espírito Santo. Se nós somos habitação do Espírito Santo, nós vamos conseguir produzir o fruto do Espírito. E nessa produção do Espírito Santo, tenho certeza que a gente haverá de produzir esse sexto aspecto, essa sexta virtude do Espírito Santo, que é a bondade em nossa vida. Sempre que nós terminamos uma reflexão nesses dias, serão 9 reflexões, estamos na sexta hoje, a gente sempre coloca a respeito do exemplo que acontece em Jesus. Jesus vai ser sempre o nosso exemplo em todas as áreas. O exemplo de cuidado, Jesus estava cuidando das pessoas. O exemplo de atenção, Jesus dava atenção às pessoas. O exemplo de oração, Jesus era um homem de oração. O exemplo de qualificação da palavra, o exemplo de cumprir a palavra, Jesus cumpriu a palavra o tempo todo da sua existência aqui na terra. Então, o exemplo de Jesus na bondade está em Atos 10, 38, que diz: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus fez toda aquela aplicação de ministério, implantação do reino de Deus aqui na terra, a pregação da sua palavra, o jeito de abordar, o seu chamado aos discípulos, o chamado que ele tem para a gente, a sua oração sacerdotal, tudo isso Jesus fez com um exemplo, porque ele era a própria habitação do Espírito Santo. Jesus é o primeiro caso de a manifestação do Espírito Santo durante todo o tempo da sua trajetória aqui na terra. Moisés teve o Espírito Santo sobre si enquanto dominava o povo. Antes Moisés não tinha. Aqueles 70 que o Senhor separou no tempo de Moisés, só teve o Espírito Santo quando o Senhor tirou a porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés e colocou sobre eles uma pequena porção. E eles profetizaram, eles entregaram a sua obra na mão do Senhor, eles conseguiram fazer aquilo que o Senhor desejava que eles fizessem, e foi o maior exemplo de liderança em toda a história bíblica. É o exemplo de Moisés dividindo as tarefas com aqueles líderes, aqueles 70 anciãos, aqueles 70 principais das tribos, que o Senhor pediu a Moisés que separasse homens idôneos, homens tementes a Deus, que pudesse caminhar com ele naquela jornada, somando com ele. Eles tiveram ali a presença do Espírito Santo sobre eles, mas por um tempo, por um momento. Os profetas tiveram a presença do Espírito Santo na sua vida por um momento. Reis tiveram a presença do Espírito Santo na sua vida por um objetivo. Jesus é a primeira pessoa que tem a permanência do Espírito Santo durante toda a sua trajetória. E o texto que nos dá essa certeza está aí, Atos 10, 38. O Espírito Santo estava com ele e o dava poder, fazia com que aquele homem, a presença divina naquele homem, Jesus, era o Espírito Santo. Por isso que ele diz que quando ele fosse para o céu, ele não nos deixaria órfãos, mas ele ia mandar um Consolador. E ele fala, se eu não for, ele não pode vir. Ou seja, como ele ia ficar aqui sem o Espírito Santo sobre si? O Espírito Santo movia Jesus. Aquele homem, Jesus, era movido pelo Espírito Santo. O desejo de Jesus é que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em nós como uma porção de Deus dentro de nós. Ou seja, nós com o Espírito Santo podemos realizar grandes coisas. É com o Espírito Santo em nós que nós podemos realizar milagres. É com o Espírito Santo em nós que a gente consegue alcançar pessoas. É com o Espírito Santo em nós é que a gente prega a palavra com ousadia, sem ter medo daquilo que a gente está falando, porque a gente tem certeza que é o Espírito Santo que está nos usando. Tanto que ele vai falar para a gente em vários textos que a gente não tem que estar preocupado com o que a gente vai falar,
porque na hora certa o Espírito Santo vai nos revelar o que deve ser dito, quando deve ser dito, no momento que deve ser dito e de que forma deve ser dito. Por isso, amados, hoje vamos ficar com essa sexta virtude do Espírito Santo, que é a bondade. A bondade é algo que Deus tem despertado em nós, e vamos ser bons como Jesus fez. Vamos sair por aí, vamos fazer o bem, vamos curar pessoas, vamos libertar pessoas, vamos pregar a palavra, vamos manifestar o desejo de Deus, que é de levar a palavra em frente, e vamos ser bondosos com as pessoas. A Bíblia diz que se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, a gente peca. Então, amados, vamos evitar o pecado sendo bondosos. Quando a gente evangeliza uma pessoa, a gente está sendo bondoso com essa pessoa. Quando a gente prega o evangelho para alguém, quando a gente faz um pequenino se levantar das garras do inferno e vir servir a Jesus, nós estamos praticando essa parte do fruto do Espírito, que é demonstrar bondade para as pessoas. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. Uma vez alguém chamou Jesus de bom mestre. Ele disse: não há ninguém bom senão o meu Pai que está no céu. Nós não somos bons por nós mesmos. A nossa bondade só é possível porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. E com o Espírito Santo em nós, nós podemos fazer grandes obras na presença do Senhor, para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Marino e tenho aqui o desejo de que você seja uma pessoa boa, que você possa experimentar, praticar a bondade com as pessoas. Nós precisamos ser bons para com as pessoas. Até o próximo encontro, onde estaremos falando sobre a fidelidade. Então se prepare para o próximo encontro, quando estaremos abordando o 7º aspecto do fruto do Espírito. E eu gostaria de orar com você para que eu e você, para que Deus possa colocar em nossa vida esta atitude de bondade para com as pessoas. Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de infinitas misericórdias, Pai que tem atendido os nossos pedidos e tem olhado para as nossas intercessões, tem olhado para as nossas necessidades e temos vencido através do Senhor nesses tempos de dificuldade. Hoje eu te peço, ó Deus, que manifesta em nós cada vez mais a vontade, o desejo, a prática de estarmos sendo bondosos nos nossos relacionamentos, bondosos ao evangelizar, bondosos em tirar pessoas do inferno, bondosos em ser instrumentos do Senhor, instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para levar pessoas ao reino celeste, levarmos pessoas à salvação. Em nome de Jesus, faça de mim e das pessoas que estão ouvindo essa palavra nesta hora pessoas bondosas. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Sejamos bondosos em nome de Jesus.